Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Nós estamos estudando que Jesus nos ajuda a enfrentar o mundo. Ontem nós vimos a primeira parte de Jesus nos enviou o Espírito Santo. Hoje nós vamos ver a segunda parte, João 16, do verso 5 ao verso 15. Jesus fala aqui de 3 ações do Espírito Santo para nos ajudar. 3 ações bem concretas, firmes, para que possamos ajudar na nossa caminhada da fé. Primeiro, o Espírito Santo convence o mundo. João, capítulo 16, do 8 ao verso 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, você olhando nesses versos de João 16, do verso 8 ao verso 11, ele diz que o Espírito Santo vai vir, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele explica o porquê que ele vai convencer o mundo. Não creem em mim, porque ele vai para o Pai e o príncipe deste mundo está julgado. Então o Espírito Santo ele veio para tratar o pecado que existe no mundo, o pecado que existe no coração do homem, a maldade que tem no coração do homem. Por isso que o papel do Espírito Santo é trabalhar, é convencer cada pessoa sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Com a capacitação do Espírito Santo, a igreja testemunha a respeito de Cristo e convence o mundo. Como diz o verso de número 8. E quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado. Então, desta maneira que o Espírito Santo ele capacita a igreja que estamos falando aqui não é denominação, é nós. Nós somos templo do Espírito Santo. A igreja de Deus somos nós. O Espírito Santo habita em nós. Então ele nos capacita a testemunhar a respeito do que Cristo fez na nossa vida. Do que Cristo convenceu a nossa vida. Sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. A palavra convencer, ou o verbo convencer, no original grego, elegissei, significa trazer à luz, expor, mostrar. Nós podemos ver isso no Evangelho de João, capítulo 3, verso 20, capítulo 8, verso 46, Efésios, capítulo 5, verso 11, Tito, capítulo 1, verso 9. Então nós vamos ver texto por texto mostrando que o verbo convencer, ele significa trazer à luz, expor e mostrar. Evangelho de João, capítulo 3, verso 20. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesta que as suas obras são feitas em Deus. Ou seja, a palavra convencer está mostrando que ele manifesta, ele apresenta, ele expõe as obras que são feitas em Deus. Por quê? Porque quem pratica a verdade vai para perto de Cristo. Porque ele diz, eu sou a luz do mundo. E quem vai até a luz, as suas obras são feitas em Deus. João capítulo 8, verso 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não me credes? Então Jesus ele está perguntando para os religiosos da época, quem deles convencia ele do pecado? Então eles tinham que expor, e só expõe o pecado o Espírito Santo. Como Cristo não tem pecado, ele fala, se eu digo a verdade, então por que não me credes? Porque eles estavam em pecado. Por isso eles não aproximavam de Cristo, para que as suas obras não fossem manifestas, porque eram obras más. Efésios capítulo 5, verso 11. E não vos associeis às obras infrutuosas
das trevas. Antes, porém, condenai-as. Então, todas as vezes que o Espírito Santo convence o mundo, ele mostra que as obras do mundo são infrutuosas e das trevas. E quando nós estamos em Cristo, nós temos que condenar estas obras infrutuosas, porque são das trevas e são pecados. E Tito, capítulo 1, verso 9, retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que sejais poderoso, tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, nós vemos aqui que a palavra convencer os contradizentes, aqueles que vão contra a palavra de Deus. Mas não para por aí. A palavra convencer também há um outro sentido para ela. Ou seja, reprovar, corrigir, disciplinar e punir. Como nós vemos no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 18, Lucas, capítulo 3, 2 Timóteo 3, Hebreus 12 e Apocalipse 3,19. Nós vamos começar vendo Apocalipse 3,19, que mostra: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, a palavra convencer mostra corrigir, disciplinar. E o Senhor nos repreende e nos disciplina, porque Ele nos ama. Mateus capítulo 18, verso 15. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho o teu irmão. Então nós temos que convencer, ou seja, repreender, disciplinar, para que ele se converta e se arrependa daquilo que ele fez de pecado. Lucas 3,19. Mas o tetrarca Herodes, sendo repreendido por ele aqui é o João Batista, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que havia feito. João Batista havia repreendido a Herodes, porque ele havia traído seu irmão com a esposa dele. E assim, ele também repreende por todas as maldades que Herodes havia feito. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O papel do Espírito Santo é pegar as Escrituras para repreender, corrigir e instruir na justiça, para que todos possamos viver para a glória de Deus. E por último, Hebreus 12:5. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem te desanimes quando por eles é repreendido. Então o papel do Espírito Santo é corrigir no Senhor para não desanimarmos, mas termos a repreensão que vem do Espírito Santo. A obra do convencimento do Espírito Santo é tríplice, ou seja, primeiro, do pecado, pois somos todos pecadores. Romanos capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos, separados, afastados da glória de Deus. Da justiça salvadora que nos é oferecida em Cristo. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Então nós somos justificados de todos os nossos pecados pela fé em Cristo Jesus. E assim temos paz com Deus. E ser do juízo que será o julgamento daqueles que rejeitam a salvação em Cristo. João 3, 18 e 19. Quem crê em Cristo Jesus não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo. E o julgamento é este: a luz, Jesus Cristo, veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más.
Então, quem não crê em Cristo Jesus já está julgado, já está condenado. Então, o Evangelho de João apresenta justamente isso, que o Espírito Santo convence do juízo que será o julgamento daqueles que rejeitam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. É o Espírito Santo quem aplica a obra da salvação na vida dos filhos de Deus. A vocação eficaz, ou o chamado, o novo nascimento, a união com Cristo, a conversão, o arrependimento, a justificação, a fé salvadora e a santificação são todos os atos do Espírito Santo na vida do homem. A partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele aplica isso, o chamado eficaz, o novo nascimento, a união com Cristo, a mudança de vida, o arrependimento, a justificação dos pecados, a fé salvadora e a santificação. Jesus ele nos fala de 3 ações do Espírito Santo a nos ajudar. O Espírito Santo nos guia. Aqui nós vamos ver no Evangelho de João 16, do verso 12 a 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Então, o Espírito Santo ele vai nos guiar a toda a verdade. Ele vai nos guiar a quem? Jesus Cristo mesmo ele responde. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, ele fala, eu sou o caminho, a verdade. Então o Espírito Santo vai nos guiar a Cristo Jesus. Ele é a verdade, porque ele não fala de si mesmo, mas ele fala tudo aquilo que o Pai, o Deus Pai, enviou a falar. Ele guiará na redação das Escrituras, incluindo fatos, acontecimentos e coisas que iriam acontecer. Então o Espírito Santo ele vai guiar os discípulos e todos os escritores que escreveram a Bíblia Sagrada nos fatos que aconteceram, nos fatos que iam acontecer e nos fatos que vão acontecer. Ou seja, 2 Pedro 1,21 diz, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, ou seja, separados por Deus, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo usou homens para escrever aquilo que Deus queria escrever para o nosso conhecimento. Letra B, ele tem a missão de guiar, liderar e instruir aos homens em seus corações qual o significado de Cristo. Ou seja, ele tem a missão de nos levar a conhecer a Cristo de fato e de verdade, como Filho de Deus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, do pecado, da justiça e do juízo. Em Atos 8,31, ele respondeu, pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. Esse texto fala da história do Eutípe que estava em sua carroça lendo as Escrituras Sagradas e Filipe correndo ao lado disse, você entende o que você está lendo? E ele responde, pois como poderei entender se alguém não me ensinar? Então ele rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E a partir daquele momento o Espírito Santo guiou a Filipe a falar sobre Cristo Jesus ao Eutípe. Ele guiará a igreja na obra missionária. Em Atos, capítulo 13, verso 12. Senhor, enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo, ele separa homens para fazer a obra missionária. Então, todo aquele que se levanta para fazer a obra missionária, o Espírito Santo separou a ele para fazer a obra que Deus havia chamado.
Ele guiará a igreja na obra missionária. Na doutrina, pois pareceu bem o Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, e dessas coisas farei bem de vos guardar. Atos capítulo 15, versos 28 e 29. Ou seja, ele guia a igreja na palavra, na doutrina, nos ensinamentos da Bíblia, nos ensinamentos de Cristo Jesus. E por último, a obra principal do Espírito Santo é glorificar a Cristo. O que significa glorificar a Cristo? Em primeiro lugar, significa que a obra do Espírito Santo está vinculada à obra de Jesus Cristo, quanto ao que ele ensinou e realizou. E em segundo, o Espírito Santo revela à alma dos pecadores a riqueza da pessoa de Jesus, de tal maneira que ninguém pode reconhecer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E isso fica bem claro no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém falando pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele move o coração do homem a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E isso fica bem claro quando Jesus pergunta para os discípulos, que dizes que o povo, quem eu sou? E ele diz, olha, é um dos profetas, Isaías, Elias, e Jesus pergunta, e vocês, quem dizes que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, ainda bem que não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai, pelo Espírito Santo, é quem revelou. Então, somente por meio do Espírito Santo é que nós temos condições de dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o que nós aprendemos, queridos? Que Jesus enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo glorifica a Cristo. Sem a presença, o consolo, a direção e o poder do Espírito Santo, você e eu, ou seja, a igreja, não sobrevive no mundo, nem tampouco realizaria a obra missionária. Somente por meio do Espírito Santo nós podemos agradar a Deus e servir a Deus de fato e de verdade. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos por tudo. Aplica esta palavra em nosso coração. Que o Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo venha nos guiar na verdade, venha guiar a Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Nos perdoe de todo pecado. Abençoe cada família, cada ouvinte, e que esta palavra seja aplicada a cada coração. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.